Pastores em Perigo, capítulo 7. Amizade. Passei minha infância e adolescência em um distante lugarejo das montanhas ao norte da Califórnia. Fui criado na roça e frequentei escolas rurais. Minha família, como já citei em outros livros, sempre foi extremamente problemática. Mas Deus, em sua imensa bondade, pôs em minha vida um grande amigo, um amigão, Grant Landeslag. Dos 10 aos 15 anos de idade, éramos inseparáveis. Estudávamos juntos, brincávamos, pescávamos, jogávamos beisebol juntos e, realmente, não nos separávamos, a não ser quando cada um ia para a sua casa dormir, fatigado após um dia de muita movimentação e desgaste de energia. Desde a época de minha amizade de infância com Grant, em cada época de minha vida, o Senhor tem me providenciado amigos valiosos e considero essa uma grande riqueza que Ele me deu. Em meu seminário sobre família, descrevo as diferenças e as necessidades emocionais e psicológicas entre um homem e uma mulher. É fato consumado que o homem, por natureza, não tem tanta facilidade em se relacionar como a mulher. Ele obtém sua realização mais pelos alvos que consegue alcançar como profissional, enquanto ela, pelos relacionamentos interpessoais. As amizades masculinas se centralizam, em geral, em torno do que cada um realiza. As femininas giram ao redor de um íntimo compartilhar. Os homens têm grande dificuldade em revelar seus sentimentos e fraquezas. As mulheres têm mais facilidades para se abrir mutuamente. Uma demonstração desse fato ocorre em meus aconselhamentos. 70% dos contatos para aconselhamento são iniciados pelas mulheres, apenas 30% pelos homens. Em nossa cultura, o homem é ensinado, consciente ou inconscientemente, a ser autossuficiente, a nunca admitir erros ou fracassos e a estar sempre no controle da situação. Nunca enfrenta um problema que não possam resolver. Esse tipo de postura diminui a possibilidade de serem abertos como as mulheres. Em poucas palavras, o homem, o machão, não precisa de amigos. Tal pensamento contraria a sabedoria das Escrituras. Logo após a criação do primeiro homem, Adão, Deus disse: "Não é bom que o homem esteja só." Gênesis 2:18. Essa declaração de Deus sobre a natureza do homem é muito importante. Admita-se ou não, todo ser humano precisa se relacionar, seja ele macho, seja fêmea. Seu crescimento, seu significado e sua realização deve também ser baseado em seus relacionamentos, e não somente em seu sucesso como profissional e como pessoa. Concordo que seja muito relevante para um homem ter em sua esposa seu grande amigo, mas, ao mesmo tempo, independente do estado civil, solteiro, casado, separado ou viúvo, necessitamos de amizades masculinas. Também precisamos de amigos homens que nos aconselhem, que orem por nós e que nos encorajem. A eles também devemos prestar contas em relação ao nosso compromisso e responsabilidades. Observo que grande porcentagem de pastores brasileiros não tem amizades profundas, compromissadas. Infelizmente, em muitos casos, nem mesmo suas esposas são suas amigas. Um pastor pode se sentir muito só no exercício do ministério, às vezes por medo de confiar em alguém da igreja e a pessoa não ser capaz de guardar segredo. E, em geral, não cultivam relacionamentos com outros pastores de sua denominação e, muito menos, de outras. Sentindo o drama de diversos colegas queridos, gostaria de compartilhar uma ilustração bíblica sobre dois líderes que foram grandes amigos. Sei que você sabe que falo sobre o rei Davi e Jonatas.
Que exemplo tocante! Se for preciso definir um homem com enorme carisma, eu citaria Jonatas. Se fosse preciso definir, por sua vez, um homem necessitado de um relacionamento íntimo, profundo e puro, eu também citaria Jonatas. Israel estava vivendo um momento de domínio filisteu absoluto. Os filhos de Deus se encontravam em uma prisão escura de depressão e desespero. Exceções sempre existem, e Jonatas era uma delas. Ele possuía uma perspectiva da situação sob o prisma de Deus. Acreditava que a libertação israelita era a vontade do Pai. Enquanto muitos fitavam o chão, ele erguia seu olhar para os céus e aguardava a libertação de Deus. Armado de coragem e confiança no Senhor, e com uma espada na mão, Jonatas e seu escudeiro atacaram sozinhos uma companhia de soldados filisteus. Leia o que Jonatas disse ao seu escudeiro. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. 1 Samuel 14, verso 6. Certo do poder e da libertação de seu Deus, ele se arrojou contra mais ou menos 2 dezenas de soldados, lutando feroz e bravamente, como uma fera enfurecida. Ele golpeava seus inimigos sem temor, tal era a sua certeza de que o Senhor lutava com ele e por ele. Terminada a batalha, aproximadamente 20 homens em cerca de um quarteirão jaziam em terra sem vida. Jonatas era um guerreiro implacável. Por seus atos de bravura, conseguiu despertar o povo de sua acomodação e passividade. Israel, assim, viveu um breve período de alegria quando Jonatas mostrou a todos que os inimigos poderiam ser vencidos. Contudo, pelo pecado e pela rebelião de Saul contra Deus, Israel mergulhou em um triste abismo de escravidão. 1 Samuel 15 a 17. Jonatas era apenas um homem sozinho, tentando levar uma nação à vitória. Era apenas um homem para lutar contra milhares e milhares de inimigos. Jonatas estava só e não encontrava ninguém que compartilhasse de sua fé na grandeza de Deus para dar vitória a Israel. E até seu coração corajoso foi finalmente afetado quando o chão tremeu com as largas passadas do gigante Golias. E foi nessa situação que ele conheceu Davi. Quase não pôde acreditar quando ouviu o que aquele jovem disse ao gigante. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. 1 Samuel, capítulo 17, versos 45 a 47. Após ter ouvido palavras tão corajosas vindas daquele pastor de ovelhas, ele assistiu, entre pasmo e eufórico, o rapaz correr em direção ao gigante e atingi-lo bem na testa, entre os olhos com a pedra certeira e mortal lançada de sua funda. Era inacreditável, mas o gigante estava morto. Decididamente, Davi foi até o corpo, cortou a cabeça da monstruosa figura e a exibiu ao povo. Depois, calmamente, entregou aquele troféu ao pai de Jonatas, o rei Saul. Finalmente, Jonatas havia descoberto alguém cujo coração estava sintonizado com o dele. Alguém que sabia que lutavam em nome do Senhor, Deus dos exércitos. O que se segue é o desenvolvimento de uma das amizades mais celebradas da literatura bíblica. Nela detectamos os fatores essenciais para uma amizade genuína e profunda. O encontro de 2 almas gêmeas. O elemento inicial na grande amizade que cresceu entre ambos foi a mutualidade de suas almas. Como o registro das Escrituras Sagradas diz, a alma de Jonatas se ligou à de Davi. 1 Samuel 18, verso 1. Houve uma simpatia que aproximou a ambos. Os dois tinham uma visão divina, um entendimento idêntico relativo às coisas de Deus. O Senhor de Israel é soberano, cumpre sua vontade, e a vida deve ser vivida para ele.
Quando Jonatas viu essa mesma fé em Davi, sua alma se ligou à dele e houve a identificação. Eis aqui um homem cujo coração palpita como o meu. Essa é a melhor identificação para o início de uma amizade que se tornará profunda. Isso não significa que amigos íntimos pensem sempre do mesmo modo. Às vezes suas opiniões se chocam, mas concordam na maneira como encaram a vida. Creio que uma amizade cristã pode superar qualquer amizade não cristã, porque se baseia na mutualidade sobrenatural da alma. É o Espírito Santo que faz duas almas cantarem uma mesma canção. Irmão pastor, desejo sinceramente que Deus lhe dê 1, 2 ou 3 amigos assim. Esse é um dos maiores presentes da vida. O Senhor tem sido gracioso comigo, dando-me alguns amigos bem próximos. Como eles, não preciso usar máscara. Posso ser totalmente autêntico. Eles me aceitam como sou. Eles me entendem, oram por mim, me aconselham e encorajam. E além disso, eles também têm uma coisa muito importante. Sabem guardar segredos. Amor incondicional. Em 1 Samuel 18, verso 1, lemos: E Jonatas o amou como a sua própria alma. Essa não é uma declaração fantástica? De repente, ele amou. Não foi um amor desenvolvido ao longo dos anos. Não, ele aconteceu como se fosse um relâmpago inesperado. Jonatas era carente nessa área de sua vida e quando entendeu que o pastorzinho Davi pensava como ele, também amava a Deus do mesmo modo e era corajoso o bastante para lutar contra os opressores do povo, ele o amou. Mas o amor tem um preço. Amando a Davi, ele se punha em uma condição vulnerável entre o ciúme doentio do pai e a descoberta de um grande amigo. A amizade séria e profunda demanda compromisso. O compromisso demonstrado por Jonatas em relação a Davi é concretizado quando ele dá alguns presentes ao amigo, em uma linda simbologia de sua humilde entrega. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. 1 Samuel 18, versos 3 e 4. O filho do rei de Israel, que certamente herdaria o trono, despiu-se humildemente da capa de príncipe que vestia e a pôs sobre os ombros de um menino, um simples pastor de ovelhas. Esse ato que honrou Davi, tornando-o seu igual, também fez de ambos alvos vulneráveis do rei. Vestir a capa real era uma honra indiscutível. Era o símbolo que identificava Jonatas como futuro rei e foi dado espontaneamente a um jovem servo, deixando assim o caminho do trono livre para ele. Talvez tenha sido realmente um gesto profético. Talvez Jonatas soubesse que Davi fora ungido por Deus para ser, no lugar de Saul, rei Israel. Como um homem de grande visão, ele ignorou qualquer cobiça pelo trono que um dia seria seu, mas priorizou a vontade do Senhor, pondo-se ao lado de Davi como seu segundo. E não é nessa imagem que antecipa o despojado e incondicional amor de Jesus Cristo por nós? Ele esqueceu sua majestade e, por amor, fez-se humilde servo. A amizade de Jonatas e Davi nos faz compreender melhor a amizade do Senhor Jesus por nós. Nas melhores amizades, a entrega é um elemento prioritário, juntamente com a alegria pelo sucesso do outro. Não deve haver manipulação, ciúmes, competição danosa entre as duas pessoas. Se surgir, é importante que seja detectado e tratado. Você tem a felicidade de ter, pelo menos, um amigo assim? Eu tenho. Fidelidade. Fidelidade é o quarto elemento que deve compor uma amizade genuína. Enquanto a amizade crescia, Jonatas foi integralmente fiel a Davi. Uma análise mais profunda dessa atitude causa-nos impacto pelo fato de que Jonatas optou por agir assim, mesmo frente às ameaças de seu pai violento e obsessivamente ciumento. Quando Saul falou mal de Davi na presença de Jonatas, este o defendeu. Em outra ocasião, ele persuadiu o rei a não ferir Davi, promessa que Saul cumpriu por pouquíssimo tempo. A lealdade é indispensável para que uma amizade séria sobreviva. Quantos amigos têm se separado definitivamente devido a uma conversa ou uma atitude desleal? Muitos relacionamentos prazerosos e saudáveis acabaram porque, no momento de maior necessidade, o amigo não apareceu para socorrer
nem esteve ao lado quando mais precisaram dele. O encorajamento mútuo. Davi enfrentou tempos difíceis quando foi implacavelmente perseguido por Saul, que estava enfurecido e cego devido à inveja e aos ciúmes doentios. Ele vivia exilado, às vezes escondido em cavernas e covas. Alguns dos mais belos salmos de Davi foram escritos durante esse período de tremenda aflição. Por exemplo, quando Davi libertou uma pequena cidade chamada Keila, 1 Samuel 23, do jugo dos filisteus, tomou conhecimento que os cidadãos daquele lugar conspiraram para entregá-lo a Saul. Desanimado, ele fugiu. Contudo, seu grande amigo Jonatas apareceu para resgatá-lo. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza. E lhe fortaleceu a confiança em Deus e lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel. 1 Samuel 23, versos 16 e 17. Que grande amigo! Provérbio 17, 17 diz: Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Jonatas era como um irmão para Davi. O encorajamento de Jonatas em uma hora tão crítica excedia as meras palavras de conforto. O versículo diz que ele fortaleceu a confiança que Davi punha em Deus. Jonatas reergueu a cabeça do amigo para que ele compreendesse a situação sob a perspectiva divina. O auge de seu compromisso de amizade se deu quando ambos fizeram a aliança de que, se um morresse, o outro cuidaria de sua família. Assim, eles uniram sob o compromisso de lealdade indestrutível não só suas vidas, mas também a de seus descendentes. Davi foi predestinado por decreto divino a ser rei. Ele e Jonatas planejaram trabalhar lado a lado durante esse reinado. Contudo, infelizmente, Jonatas e seus irmãos morreram juntamente com o pai deles no Monte Gilboa, quando caíram diante dos filisteus. 1 Samuel 31. Davi ficou esmagado pela tristeza ao receber a notícia. Em seu luto pela perda do amigo, escreveu um lamento e ordenou que todos os homens de Judá o repetissem. Esse lamento termina com estas palavras: Como caíram os valentes no meio da peleja! Jonatas sobre os montes foi morto. Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo. Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Como caíram os valentes e pereceram as armas de guerra. 2 Samuel 1, versos 25 a 27. Afirmar que o amor entre ambos ultrapassava o amor de mulheres poderia ser um testemunho triste da infelicidade de seus casamentos poligâmicos. Um resultado inevitável do pecado, já proibido por Deus em Deuteronômio 17:17, de ter muitas mulheres. No entanto, é necessário deixar absolutamente claro que não encontramos o menor vestígio ou pista de qualquer atração ou pecado homossexual entre eles, mas sim de uma verdadeira declaração de um autêntico relacionamento de amigos baseado na descoberta de duas almas que se compreendiam no amor incondicional, no compromisso, na fidelidade e no encorajamento. É provável que Davi nunca mais tenha experimentado qualquer outro relacionamento de amizade tão íntimo e profundo. Ainda em relação à suspeita de que a amizade dos dois ultrapassava as características do relacionamento fraternal, se isso fosse verdadeiro, a lei, segundo a tribo dos levitas, mandava apedrejar os que cometiam tal pecado. A Bíblia nunca escondeu qualquer deslize do rei Davi, ao contrário, declarou-os honestamente. Então, por que mentiria a esse respeito, sendo que Davi declarou seu amor por Jonatas publicamente para todo o povo que entendeu perfeitamente o que ele queria dizer? Se não fosse assim, o escândalo seria enorme e a situação inaceitável para os daquela época. Meu amigo pastor, o ministério é para homens adultos, corajosos e comprometidos. É um trabalho duro que requer persistência. O homem, quando no pastorado, enfrenta pressões e estresses que demandam ser compartilhados com amizades profundas. Precisamos parar de ser homens solitários que lutam sozinhos para prosseguir com a obra do Senhor nas igrejas. Temos de reconhecer nossa desesperadora necessidade de amizades, como a de Davi e Jonatas. Senhor, obrigado por ter me revelado alguns aspectos sobre a amizade entre dois homens. Às vezes sinto inveja de um relacionamento assim, pois penso que por não tê-los, minha vida torna-se empobrecida.
Dê-me, Pai, ao menos um Jonatas. 2 ou 3 seriam ainda melhor. Obrigado, Deus, principalmente, por eu poder contar com a sua amizade. E em nome de Jesus, meu amigo. Amém.